Final, a gente sempre espera um grande jogo, mas também não é nenhuma novidade a gente ter um jogo decisivo como esse, em que, na verdade, a partida em si é horrível, né? O Chelsea tá numa crise absurda, não tinha nem treinador, entrou com um interino, e os caras entraram em campo pra não perder, obviamente tentando fazer bola longa, contra-ataque e cavar pênalti. E meio que eles conseguiram anular o jogo, porque o jogo foi muito fraco dos dois lados, assim, mas principalmente do Chelsea, né? O City penou muito pra conseguir fazer o gol deles, mas no final das contas a gente fica com mais um troféu do Manchester City numa temporada que o Guardiola tava tentando recuperar a equipe dele depois da última que tinha sido ruim. E, cara, isso aqui, assim, é um pequeno passo para um time que ganhou tanto nos últimos tempos. É um pequeno passo para o Guardiola que ganhou tanto, né? Não dá para comparar, por exemplo, se o Southampton tivesse ganhado uma Copa da Inglaterra, que seria um feito inacreditável, né? Mas ao mesmo tempo, cara, esses pequenos passos vão aumentando ainda mais o legado do Guardiola, porque ele chegou numa marca de títulos que é um negócio completamente bizarro, absurdo e vai fazendo o tamanho dele pro futebol ficar ainda maior. Bom, o primeiro tempo foi meio modorrento, mas achei muito legal o nosso querido Robert Sanchez jogando com esse capacetinho, que obviamente não é bom que o jogador tenha que usar, mas me lembrou muito o Peter Cech, né? O Peter Cech, lendário goleiro do Chelsea, que usava um capacetinho desse. E as duas principais chances vieram com o Haaland, numa que ele rouba a bola ali do defensor do Chelsea, e na hora de fazer o passo pro Marmoush, que tava entrando livre aqui, ele errou, e na segunda, um lance daqueles que, pô, cara, quando os jogadores têm qualidade, às vezes as coisas acontecem de forma natural, né? Tu tem um zagueiro que sabe passar igual o Mark Gay, é uma parada absurda, né? É muito fácil. Né? E o Haaland é um cara que ele pode estar sumindo no jogo, mas tu sabe que ele tem a capacidade de posicionamento, velocidade para conseguir fazer uma corrida e receber uma bola na cara do gol a qualquer momento, né? E foi exatamente o que ele fez aqui, conseguiu receber essa bola em profundidade, só que a finalização dele foi meio ruim em cima do Robert Sanchez ali. O Chelsea toda hora pedindo pênalti, acho que o João Pedro caiu umas 3 vezes na área pedindo pênalti, e nenhuma das 3 vezes foi absolutamente nada, na minha modesta opinião. Esse aqui é um lance em que o Kuchanov, ele é um cara fisicamente 3 vezes mais forte que o João Pedro, vem num jogo de ombro forte assim e joga o João Pedro longe. Mas não acho que foi pênalti. No segundo tempo, o Guardiola corrige o que tinha sido um erro, na minha modesta opinião, que tinha sido começar com o Marmoush, né? O Marmoush, com todo respeito, ficar como titular pro Cherki, né? Ficar no banco, é um bagulho absurdo, né? O Cherki, então, chegou, logo no começo ele consegue fazer a diferença, pegando a bola aqui e enfiando ela precisamente para a passagem do O'Reilly, que desceu, cruzou, e o Semenyo no segundo pau subiu de cabeça e mandou pra fora. Os comentaristas da TNT Sports gringa que eu tava assistindo, que inclusive um deles era o Gerrard, tá? Ele falou assim, cara, tinha que ter feito. É o tipo de bola que é um pouquinho complicado porque ela vem um pouco alta, né? Então é difícil pro jogador conseguir bater com a cabeça nela e botar ela pra baixo ao mesmo tempo. Mas ele fez o que deu ali e errou por muito pouco, a bola passou perto. O jogo ainda muito amarrado, ainda que o Chelsea conseguiu manter mais a posse de bola e pressionar um pouco mais em cima no segundo tempo, né? Os marcadores do Chelsea estavam conseguindo se dar muito bem nas pontas ali para anular o próprio Semenyo, anular o próprio Doku nas jogadas individuais. Mais uma hora, né, o City consegue encontrar os espaços e foi numa bola que ficou meio bandida no meio campo, porque ela bate no jogador do Chelsea, tipo, quase que o City perde a posse, né, mas o Haaland consegue recuperar, fazer o pivô e tocar. No que ele toca, ele vai se deslocar lá pra área, ele tá aqui, né, pra receber essa bola em profundidade, faz uma jogada de ponta pra tocar pro meio, e aí vem a genialidade do Semenyo, que desde que ele chegou no City vem fazendo uma temporada brutal, ele teve um começo fantástico no Manchester City, depois um período não tão bom ali, mas, enfim, variações normais, né, de um jogador que tá num clube novo aí. Mas hoje ele foi absurdo, pô. Hoje ele foi absurdo. Não que ele tenha feito uma partida absurda, mas ele fez um lance de gênio que decidiu um campeonato. Então, o que tu vai falar, né? O cara simplesmente tem um gol de letra numa final. A screenshot tá meio escrota, mas a letra dele é linda, é perfeita, não é que ele não pegou errado, ele fez exatamente o que ele queria fazer. Ele faz um movimento assim por trás com o pé e a bola vai no cantinho do Robert Sanchez, que obviamente não tava esperando uma finalização como essa, e o City fazia 1-0 ali, já deixando o título quase na mão, porque o Chelsea basicamente não criou nada na partida. Então o Semenyo realmente tá de parabéns aqui. Acho que no site aqui não contou esse gol ainda, né? Então creio que ele chegou a 10 gols pelo Manchester City, além de 3 assistências em cerca de meia temporada que ele fez pelos caras, e já marcando o seu nome na história agora, né? O City, enfim, tem muitas questões pra falar sobre eles, mas é sacanagem que no meio da temporada eles conseguem trazer o melhor jogador do Crystal Palace e o melhor jogador do Bournemouth pra reforçar a equipe. E deu muito certo, né? Ambos titulares absolutos, o Semenyo e o Gay.
e ambos muito importantes nessa final aqui. Logo depois tem um lance que eu não consegui nem ver o que era, porque a transmissão tava mostrando replay de um lance anterior ainda, e quando voltou, já tava o Enzo Fernandes finalizando na cara do gol. Foi uma casquinha que acho que o Cole deu aqui no meio da área, né? E aí o Enzo meio que segurado pelo Gay, é verdade, mas ele consegue finalizar. E passou muito perto do gol. Essa aqui certamente foi a chance de mais perigo do Chelsea, né? O único momento em que eles realmente chegaram perto de fazer o gol. A bola passa ali perto do travessão. João Pedro sentiu algumas dores na partida. Ele caiu umas 2 vezes ele reclamando. Saiu, foi substituído com bastante dor ali. Espero que não seja nada pra Copa do Mundo. Espero que não, né? Não pode ser, cara, que a gente perca mais um. Espero que não. Tem mais uma jogada também de ultrapassagem do Matheus Nunes. Por falar em Copa do Mundo, eu fiquei pensando durante o jogo, né? Pô, o Brasil não tá tão bem de lateral direito. O Matheus Nunes escolheu defender Portugal quando ele ainda era meio campista. E agora o bicho virou lateral direito e bom, seria titular na seleção brasileira. Seria. Com certeza seria. Na minha opinião, seria. Enfim, aqui ele ultrapassa, manda a bola na área, ela desvia aqui no Caicedo, bate no Robert Sanches e bate na trave também. E não entra. No finalzinho do jogo, o Chelsea tentou ir pra cima, sem muita organização, sem muita qualidade. O City acabou tendo mais algumas chances de fazer o gol, como essa do Sherk, que ele manda no meio do gol e o Sanches pega. Teve umas 2 descidas do O'Reilly que eu achei que, cara, vai pro gol e chuta, meu irmão. É mais fácil tu chutar pro gol do que tu tentar encontrar o Haaland. Mas as 2 ele tenta encontrar o Haaland e acaba errando o passe. E depois no finalzinho ainda tem uma bola em que vai na área ali, um cruzamento do Malo Gusto, e o Dilep sobe de cabeça e manda muito longe do gol. O Haaland, um animal competitivo, um centroavante que tá passando fome, ele fica puto, né? O Cherki chegou nesse momento aqui e o bicho tinha o passe livre pro Haaland aqui, ó, fazer o gol aos 95 pra matar o jogo. E tirar a seca do Haaland, porque o Haaland é um cara que ainda não fez gol em finais pelo Manchester City, e não foram poucas finais que ele jogou. Hoje ele foi decisivo, mas o gol dele ele com certeza quer fazer. Aí o Sterk não tocou pra ele, acabou demorando um pouquinho, ó o Haaland pedindo lá completamente livre, se levanta a bola que ele faz o gol com certeza, né? Mas aí ele demora, quando ele recebe ele ainda não consegue dominar legal, e ele ficou puto da vida. Ele tava indignado. Tu pensa que tu tá 1-0, é o último lance do jogo, tu vai ganhar o título, e o cara não tá satisfeito, velho. É doideira, né? Eu falei um pouquinho sobre isso também no jogo do City contra o Crystal Palace, que o City tava vencendo por 2-0 e o Guardiola tava indignado, dando esporro em todo mundo lá, porque o cara, ele não se contenta. E o Haaland também tem um pouco dessa mentalidade. Pode ter algum aspecto negativo dessa cobrança excessiva, mas ao mesmo tempo acho que num time que se coloca, né, financeiramente em montagem de elenco, em qualidade de jogo, pra ganhar todos os títulos possíveis toda a temporada, tu ter jogadores com esse tipo de fome é muito importante. Última final do Bernardo Silva, né, que acabou se tornando um jogador histórico aí pro Manchester City, levantou essa taça como capitão, então pra ele a despedida perfeita. O Semenyo foi entrevistado no final do jogo, eu vi ele falando assim, cara, o Guardiola é um madman, né, que eles chamam, é um cara maluco, ele é um cara fissurado, ele é um cara que tem aquele lado pirado dos gênios, né, e o Semenyo agradeceu muito, disse que é um privilégio trabalhar com o Guardiola, que em 6 meses ele já tornou o Semenyo um jogador melhor, né, e por falar no Guardiola, 20 troféus pelo Manchester City em 10 anos. Cara, imagina o teu time ter uma média de 2 títulos por ano durante uma década. Cara, assim, é injusto com os outros, né? É um absurdo. E assim, é óbvio que o Manchester City gasta dinheiro pra caramba, é óbvio que tem todo um contexto de que muitos outros técnicos conseguiriam ter ganhado muitos títulos pelo Manchester City, mas 20 em 10 anos, isso aqui acho que vai ficar claro quando o Guardiola for embora do City, e o City vai continuar sendo forte, mas não vai mais ser tão dominante. E aí vai ficar claro como muito disso aqui não é só o dinheiro. Né? Só o dinheiro o Real Madrid também tem, montou um time de estrelas e olha como é que eles estão lá, pelo menos nos últimos 2 anos. Né? A questão é que um trabalho bem feito de longo prazo também faz a diferença com um cara que é genial, o cara consegue se adaptar, né? Que quando tem um mau momento consegue ver as variações táticas acontecendo no mundo e criar coisas novas, montar o seu time de maneiras diferentes. Ele não tem a mesma visão que ele tinha em 2008, como muitos treinadores têm. O cara ganhou de um jeito 20 anos atrás e o cara continuou jogando pra sempre daquela maneira. O Guardiola não é assim. E a gente tem que valorizar ele, porque eu falo isso já, acho que desde que comecei a criar conteúdo na internet lá em 2017. Que o Guardiola, quando se aposentar, creio eu que vai ser amplamente considerado o maior, o melhor e o mais influente técnico de todos os tempos. Né? Falta pouco para ele passar o nosso querido Alex Ferguson. O Ferg tem 49 troféus em 39 anos de carreira, doideira, né? E o Guardiola tem 41 Não, ele começou em 2008,
no Barcelona principal e 41 troféus. É ridículo. É absolutamente ridículo o Guardiola. E eu não sei o que ele vai fazer agora. Tem muita especulação de que ele vai sair do Manchester City, seja nessa temporada, seja na próxima. Não sei se ele vai se aposentar do futebol, tirar um ano sabático. Mas se ele voltar a treinar outro clube, e com certeza vai ser um clube de elite, né? Com todo respeito ao meu querido Avaí, por exemplo, ele não vai treinar o Avaí, ele não vai treinar o Real Oviedo, ele não vai treinar, o Brighton, né? Ele vai treinar um clube grande. Com certeza, se ele continuar treinando, ele vai se tornar o técnico mais vencedor da história do futebol. Isso aí não tem dúvida. A final foi boa? Não foi. Foi chata na maior parte do tempo. O Chelsea tentou fechar, o City ganhou mesmo assim. E o legado do Pep continua aumentando. Rapaziada, inscrevam-se aqui no canal. Obviamente, estamos no final de temporada, tem mais alguns jogos decisivos. E depois, a Copa do Mundo vai estar torando aqui no canal de cortes. Torando todo dia. Então inscreva-se para acompanhar comigo, beleza?